Pessoal, então, retornando aqui a nossa aula, nós paramos em a filosofia e a problemática. Para os filósofos contemporâneos Deleuze e Guattari, no livro Que é Filosofia, para eles, filosofia é a disciplina que consiste em criar conceitos, ou seja, é uma área do conhecimento que se dedica a criar, moldar, formular e reformular significados para o mundo. Ou seja, a filosofia para ele se encarrega de criar, moldar, formular, reformular, dando significados para o mundo. Para os antigos filósofos gregos, eles quiseram fazer uma oposição entre a mitologia e a razão, não rompendo radicalmente, mas eles começaram a criar novos significados para o mundo, se afastando dos conceitos religiosos e da forma religiosa de se pensar o próprio mundo. A filosofia para eles seria um modo de criar mecanismos ou dispositivos que fornecessem uma primeira capacidade de entender o mundo. De acordo com Marilena Chauí, que é uma professora da Universidade de São Paulo, da USP, filosofia é a atividade filosófica que vem para colocar em questão todas as nossas crenças costumeiras. Ou seja, a filosofia é um momento de reflexão sobre aquilo que normalmente fazemos, cremos, vemos, se é realmente verdadeiro. Para Marilena Chauí, esse é o ápice do pensamento filosófico, ou seja, um momento de crise em que nossas crenças costumeiras, tidas como verdadeiras, são questionadas, colocadas em suspensão pela dúvida. Ou seja, aquilo que você acredita, que você pensa, que você vê, você começa a questionar, será que isso realmente é verdadeiro? Será que a verdade está aí? Então, o que a filosofia estuda? No Brasil, vários cursos superiores de filosofia oferecem uma formação voltada para a história da filosofia, estudando apenas obras, pensadores consagrados como referências da intelectualidade mundial, tá? Os grandes pensadores, filósofos de todos os tempos. Essa concepção de filosofia já entra em choque com outros estudiosos que afirmam que só aprende a filosofar filosofando, ou seja, pensando, questionando, elaborando. Nesse sentido, destacam-se duas variantes do estudo filosófico. Uma voltada para a história da filosofia, que se dedica a analisar a produção canônica do pensamento filosófico mundial, ou seja, todos aqueles pensadores, desde os primórdios da humanidade até agora, e uma que visa o aprendizado das metodologias filosóficas, que não leva em conta o entendimento da filosofia, ou seja, ele frisa na metodologia, na forma de pensar, na forma de questionar, tá bom? Para Deleuze, a filosofia é um estudo de conceitos, um estudo de significados. Para Kant, a filosofia é uma maneira de se estabelecer uma crítica do conhecimento. Já os filósofos antigos, como Sócrates, e modernos, como Descartes, o saber filosófico deve ser feito por uma busca muitas vezes rigorosa, por definições puras e imutáveis por uma verdade universal. Ou seja, Sócrates e Descartes, eles defendiam uma verdade imutável e universal. Já Nietzsche, que é um filósofo contemporâneo, para ele não existem verdades universais, mas perspectivas e genealogias que moldam o que chamamos de verdade. Ele já tem uma outra opinião. Para os pensadores que se dedicaram a estudar a teoria do conhecimento, a filosofia deve buscar entender como é o entendimento. Para os metafísicos, a filosofia é a busca pelo ser e pela essência das coisas. Para a filosofia política, o pensamento filosófico deve brotar das questões do mundo, no que diz respeito à política, à ética e à vida em sociedade, ou seja, cada um desses pensadores, dessas correntes filosóficas, eles pensam a filosofia de uma maneira diferente. Vou dar mais um intervalinho para vocês tomarem uma aguinha e já já voltamos.
Tá ok, pessoal? Obrigada por enquanto.